Beleza, pessoal, tô de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Olha só, quero conversar com você olho no olho, tá? Papo reto, sincero. Toda essa questão envolvendo o Gabriel Monteiro evidencia algo que é bastante peculiar à atividade policial militar e à atividade desenvolvida também pelo Corpo de Bombeiros Militar. E o que é isso? Do que é que você está falando, Alexandre? A peculiaridade de como é o sistema de punição ou como está a legislação que regula a vida do policial militar e do bombeiro militar dentro das instituições policiais militares e dentro dos corpos de bombeiros militares. Você vai ficar de cara. A discussão reacende, toda essa questão envolvendo o Gabriel, reacende a necessidade de uma reforma urgente em uma legislação que é altamente tendenciosa a punir sem dar o direito à ampla defesa. É assim algo que remonta o século passado, só para você ter uma ideia. Uma coisa que é muito discutida, eu vou apenas demonstrar para você e explicar para você, para que você que não é policial, tá querendo ser policial. É engraçado, eu fui naquele canal Vocação Policial. O Vocação Policial é um canal muito bom, tá? Eu acredito que o proprietário do canal deva ser policial. Se não é policial, é alguém que gosta muito da atividade policial. Mas lá naquele canal, eu fiz um comentário outro dia que era mais ou menos o seguinte: olha, não há glamour em ser policial no Brasil. Então, se você está querendo ser policial no Brasil, saiba muito bem aonde você está entrando. Porque, claro, da mesma forma que você tem a situação, e eu disse isso no vídeo anterior, da mesma forma que você tem a situação do policial militar Gabriel Monteiro, que alega estar sendo perseguido pela própria instituição, e quem viu o último vídeo dele vai ter uma dimensão disso. Outros policiais, tanto civis quanto federais, quanto rodoviários federais, também, em uma certa medida, alegam isso. Mas enfim, voltando a falar sobre a legislação policial militar, eu vou te perguntar uma coisa: o que é pundonor militar? Você sabe o que é? Tem muita gente boa tentando entender, explicar o que é pundonor militar. Por exemplo, um policial condenado pelo crime de apropriação indébita ou receptação ou roubo mesmo, ele fere o pundonor militar. Olha, primeiro ele cometeu um crime. Mesmo se você não souber o que é pundonor militar, você vai dizer: esse cara fere essa coisa aí que você está falando, Alexandre, esse pundonor militar. Pois é, o pundonor militar é algo previsto na legislação dita castrense. E eu falo dita porque é assim mesmo que é dito. É uma legislação castrense que castra os direitos e realça os deveres. E aqui eu não estou fazendo uma crítica gratuita à legislação que rege a atividade do policial militar ou a atividade do bombeiro militar. Eu estou fazendo uma constatação, tá? Há artigos sérios falando sobre pundonor militar, alguns que chegam a uma conclusão sobre o que é, outros que não chegam a uma conclusão precisa sobre o que é, porque ele pode ser usado para punir até mesmo eu fazendo esse vídeo falando sobre pundonor militar. Você acredita nisso? Em pleno século XXI, com toda a gama de direitos
que a Constituição de 88 defende para o cidadão, mas o militar, tanto o bombeiro quanto o policial militar, fazem parte de uma classe especial que tem direito a obedecer somente. E quando você tem uma instituição que tem todo o poder de cobrar você na sua obediência, e essa instituição ela não é cobrada quanto aos direitos, ou não é cobrada na medida que deveria, aí tem alguma coisa errada. Mas o caso do Gabriel Monteiro vem ressaltar isso, vem fazer isso saltar aos nossos olhos. Porque então nós começamos a perceber, peraí, o policial está combatendo a corrupção e a instituição vai administrativamente abrir um procedimento para punir o policial que está combatendo a corrupção. Na cabeça das pessoas que não são da área, esse é o pensamento. Claro que a instituição vai dizer, e aqui eu não me coloco a favor do Gabriel Monteiro e contra a PEMERGE, e nem me coloco a favor da PEMERGE e contra o Gabriel Monteiro, mas como um policial, um cidadão, sujeito de direitos, um estudante do fenômeno segurança pública, porque tenho formação nessa área, tenho uma especialização em segurança pública ministrada pela Universidade de Brasília. Então tenho autoridade para explorar esse assunto do ponto de vista acadêmico. E do ponto de vista acadêmico, nós precisamos discutir: será que a legislação castrense ela não precisa ser reformada? Será que a legislação castrense, a legislação da Polícia Militar, a legislação do Corpo de Bombeiros Militar precisa passar por uma reformulação? Na minha opinião, precisa. Porque termos como pundonor militar são usados para punir um policial ou um bombeiro militar em N razões, das maneiras mais criativas possível. E eu acho engraçado que alguns policiais das instituições, eles ressaltam o seguinte: olha, o policial pode perder o emprego administrativamente, numa espécie de ameaça velada, citando apenas o poder que a instituição tem. É como se você dissesse o seguinte: olha, você entrou por um concurso público, mas pode ser mandado embora a qualquer momento. E cadê a segurança do policial? A segurança que a sociedade, e aí é uma discussão, se a sociedade pede a um profissional que se especialize, melhore suas rotinas de trabalho, fique um profissional altamente qualificado na área de segurança pública, a instituição não tem responsabilidade com esse indivíduo, com esse pai, com essa mãe, com esse trabalhador da segurança pública? Será que nós não podemos rediscutir artigos, mecanismos de cerceamento da defesa dos policiais que estão dentro da legislação prevista para o policial militar e para o bombeiro militar? Será que nós não podemos rever isso? Porque há uma coisa que você que não é policial militar e você que não é bombeiro militar precisa entender: a PM e o bombeiro herdaram uma legislação do Exército que não era nossa. Você consegue compreender? Não nos pertencia. Quando a Polícia Militar surge normativa, ela é aplicada a ela o regulamento disciplinar do Exército. Agora, vamos fazer diferenciações aqui. O policial militar, ele atua dentro das fronteiras do seu país, mas com uma missão bastante clara: preservação da ordem pública. O militar federal,
das Forças Armadas, ele atua para além das fronteiras do Estado soberano ao qual nós pertencemos. E a missão do militar das Forças Armadas é garantir a soberania da nação a qualquer custo. A qualquer custo, entenda-se, a última racha seria uma declaração de guerra para garantir a soberania. Então você percebe, pessoal, são missões totalmente diferentes. Mas me diga, a melhor maneira de comandar um efetivo, hoje a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, se eu não estou enganado, somos quase 1 milhão de homens. Qual a melhor forma de controlar, de garantir a hierarquia e a disciplina desses homens que não podem sindicalizar, fazer greve, não podem ter filiação partidária, não podem uma série de coisas? Olha, é como se você dissesse, você tem o direito de trabalhar, mas você não pode reclamar das condições do seu trabalho. É isso que o Estado brasileiro está fazendo. E nós estamos demorando, o Congresso Nacional está demorando a reformular essa legislação retrógrada em relação à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro Militar. Falo como especialista em segurança pública e bacharel em direito. É visível que o Brasil precisa se debruçar, o Congresso brasileiro, e aqui eu não estou de qualquer forma incitando o desrespeito às normas que estão colocadas, ao contrário, elas estão aí, precisam ser cumpridas. Agora, elas precisam ser reformuladas, pessoal. Não é possível que você empregue um cidadão e diga: você tem o dever legal de enfrentar o perigo. Você aceita? O cidadão diz: aceito. Passou num concurso, estudou muito, está desesperado, quer o emprego. Então você tem o dever legal de enfrentar o perigo. Outro detalhe que parece que tem gente que não entendeu ainda, até mesmo policiais. O policial brasileiro, ele não se comprometeu a morrer pela sociedade. Não! Nenhum policial brasileiro se comprometeu a morrer pela sociedade. O policial militar e o bombeiro militar, essas duas categorias de profissionais, se comprometeram a enfrentar o perigo. É totalmente diferente. Tanto que o militar das Forças Armadas, que porventura cometer determinados crimes e for preso, ele vai ser fuzilado, porque ele sim vai enfrentar o perigo mesmo, real, de perder a sua vida pela soberania do país. Olha a diferença. Então são diferenças que parecem sutis, mas são gritantes entre o policial militar e o bombeiro militar. Então, enquanto o Brasil não reformular essa legislação que trata de como o policial deve ser punido, e isso quando ele cometer algum ato digno de ser punido, nós vamos continuar com essa herança ruim. E aí eu digo ruim porque faltam mecanismos nessas legislações disciplinares que possibilitem, por exemplo, o benefício da dúvida para o policial militar e para o bombeiro militar. Então, enquanto essa legislação não é reformulada, nós vemos coisas gritantes, como, por exemplo, no estado de São Paulo. Vou dar somente a localização, até não me recordo agora o nome do policial, mas um policial que alega ter sido punido várias vezes, porque ele simplesmente ousou dizer que a polícia não estava dando para ele a devida atenção que o caso dele merecia, porque ele havia sido ameaçado. E isso, pessoal, eu venho repetindo, isso se repete em vários estados, é corriqueiro o policial militar e o bombeiro militar serem punidos com base
nessa legislação totalmente ultrapassada. E aí a gente comemorou aí há pouco tempo o fim da prisão administrativa, que era algo assim terrível. Você imagina, o policial é acusado de algo e ele é preso administrativamente, sendo que o Pacto de São José da Costa Rica não permite a prisão por uma dívida, por exemplo, a não ser, claro, aquele que se escusa a honrar a sua prestação alimentícia, que é a única. Se você olhar o ordenamento jurídico, é uma das poucas formas de prisão que ainda se sustenta. Mas dentro da legislação policial militar e bombeiro militar, ainda há pouco tempo é que a prisão administrativa caiu. Então, pessoal, nós precisamos reformular isso urgentemente. Compartilhe o vídeo, deixa aí o seu comentário, o que você pensa sobre isso, sobre o policial ser punido tão facilmente, muitas vezes sem a devida apuração. É isso, Deus abençoe, fica aí o meu bom dia. Valeu, pessoal!